É um tema inédito aqui, mas muito necessário. Hoje eu vou pregar sobre a realidade do inferno. Que bom, né, que é Deus que prepara a mensagem e nós não marcamos, né, quem vai, quem não vai. Deus é quem sabe. Por isso eu disse que eu ouvi um mover no mundo espiritual, mas eu sei que o Senhor está gravando, essa mensagem ela não pode se perder. Mateus capítulo 10, irmãos. Vamos falar sobre um tema assim, que eu sei, irmãos, talvez você nunca tenha ouvido, né, falar sobre isso, sobre a realidade do inferno. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos lá? Mateus capítulo 10, versículo 28, está escrito assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como... Vamos para Apocalipse capítulo 20 agora. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 15. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos seus mortos que neles se achava, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui é o juízo final, tá? Vai ser assim. Senhor, graças te damos. Pedimos mais uma vez a iluminação do seu Espírito para iluminar ao texto a mente e o coração de cada um de nós. Faz-nos, Senhor, compreender a realidade dessa passagem, a realidade desse tema. Faz-nos os corações temer, Senhor, e compreender. Abre o entendimento e o coração de cada um aqui para compreender de forma profunda o que realmente é o que será pregado aqui essa noite. Que o Senhor seja glorificado em nosso meio, mediante a pregação da Tua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, vocês viram aí, né? Vocês viram Mateus capítulo de número 10, versículo 28, e viu também Apocalipse, não é? Você viu que no final de todas as coisas, a coisa vai ser bem complicada. Mas por que eu li esses dois textos? Porque eu preciso da sua atenção e que você grave que em um versículo, no primeiro, você viu a palavra inferno. E em outro você viu que palavra? Quem lembra? Lago de fogo. Tá? Grave isso. Em uma passagem foi descrito inferno. E em outra foi descrito lago de fogo. Porque realmente é duas coisas diferentes. E ao decorrer da mensagem você vai entender. Irmãos, sejam sinceros. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Sobre a condenação eterna? Infelizmente, irmãos, sabe qual é a verdade? Eu sei. Não se prega mais sobre o inferno. Em muitos púlpitos esse tipo de mensagem está em extinção. Seja sincero comigo. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Alguém subindo ao púlpito e pregando sobre o inferno. A não ser através de canais sérios, igrejas sérias, reformadas. Quando? Qual foi a última vez que você ouviu pastor levantar para pregar sobre esse tema? É difícil, irmão, que assusta, não é palatável. Nem todo mundo quer ouvir, quer trabalhar a semana toda para ouvir sobre o inferno. Pois é, mas ele é bíblico. O tema é bíblico, irmãos. Então a verdade é essa, irmãos. Essa mensagem está em extinção. É difícil se achar esse aspecto da soteriologia. Tem sido completamente esquecido. Esse tema da soteriologia não é popular, irmãos. Veja, a soteriologia é a doutrina da salvação, do grego soteria, salvação. É a doutrina que estuda os aspectos da salvação de modo geral. Vou repetir. O estudo da soteriologia é a doutrina que fala da salvação. A doutrina que estuda todos os aspectos da salvação. E dentro da soteriologia temos um tema que é a doutrina do inferno. Irmãos, nós devemos admitir que esse tema, como eu acabei de dizer, não é popular, não é simpático e para muitos não é agradável falar sobre o inferno. E talvez, escute isso, essa seja uma das razões para tanta barganha, tanto pecado, tanta imoralidade, tanta sensualidade, tanto mundanismo dentro da igreja, dentro de muitas igrejas. Não se prega mais sobre o inferno, sobre a doutrina do inferno. Para quê? Para que haja temor, arrependimento naqueles que estão dentro da igreja, pecando deliberadamente, vivendo uma vida imoral, mundana, carnal. É muito necessário pregar sobre o inferno, para que essas pessoas entendam e saibam que realidade os espera, se não se arrependerem, que irão para o inferno, se não mudarem as suas vidas. Mas, aí, o que é que se prega hoje em dia? Chave de carro, de casa, de emprego, da bênção e da prosperidade. Graças a Deus, irmãos, que fomos chamados para ouvir a verdade de Deus. Aqui nesse púlpito é um pouco diferente. Aqui nós pregamos todas as escrituras, toda a Bíblia, toda a verdade de Deus. Agora, irmãos, sabe por que nós devemos pregar sobre o inferno? Porque a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Vou repetir. Para aqueles que talvez vai se assustar quando vê esse tema na internet, tanta coisa para pregar, vai pregar sobre o inferno. Eu quero saber dessa perspectiva negativa, eu quero saber de uma perspectiva boa, irmão. Pois é, talvez uma mensagem como essa é que pode salvar a sua alma, pode trazer temor de você não querer ir para esse lugar. Vou repetir, devemos pregar sobre o inferno, porque a Bíblia, essa Bíblia que você está na mão, fala mais do inferno do que do céu. Sabe por que devemos pregar sobre o inferno? Porque teve um homem que falou mais do inferno do que do céu. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso mesmo. Jesus falou mais do inferno do que do céu.
nos evangelhos. E se Jesus Cristo, o maior pregador de toda a história da humanidade, falou mais do inferno do que do céu, quem sou eu para não falar? Agora, irmãos, nós temos um problema muito grave no século que vivemos. O que está acontecendo hoje é que muitos não acreditam mais na doutrina do inferno. Tanto a sociedade pagã, aí fora, como também algumas igrejas modernas, não acreditam na existência de um lugar como o inferno. Já outros não acreditam na duração do inferno, que esse lago de fogo é um lugar que queima eternamente. Agora, irmãos, por que não se acredita mais no inferno hoje em dia? Veja bem, irmãos, ao longo da história da igreja, foram se criando, escute isso, para você perceber o porquê que muitas pessoas hoje em dia aí não acreditam mais na doutrina do inferno. Porque ao longo da história da igreja, foram se criando conceitos equivocados, ideias equivocadas sobre o inferno. Vou repetir. Ao longo da história da igreja, a igreja tem 2000 anos, 2021 anos. Começou lá em Cristo, partindo de Atos. Ao longo da história, foram se criando conceitos equivocados, ideias equivocadas, de lá para cá, sobre o inferno. Ideias essas que corroboram muito hoje para a sociedade que vivemos, não crê mais nessa doutrina. Eu vou citar aqui para a igreja 3 conceitos, 3 correntes de pensamentos equivocados sobre o inferno. A primeira é o gnosticismo, ou melhor, o agnosticismo. O agnosticismo, o que é o agnosticismo? Veja, irmãos, para sabermos, essa é a primeira corrente que se criou de lá para cá, para dizer que o inferno não existe. E existem muitos gnósticos. Hoje em dia aí vocês vão saber quem são eles. Essa corrente de pensamento, para nós entendermos o que significa essa corrente de pensamento, precisamos saber o que significa a palavra agnóstico. Essa palavra, irmãos, vem de um termo grego chamado gnosis. Gnosis significa conhecimento. Agnosis, a letra A aqui é a partícula negativa, irmãos. Ou seja, o A aqui tem som de não e de sem. Então, agnosis significa sem conhecimento. Então, o agnosticismo significa sem conhecimento. E eles ensinam exatamente isso, que não tem conhecimento bastante suficiente, claro, nítido, que nos traga clareza e realidade concretizada desse lugar chamado inferno. É isso que eles ensinam. Por isso, agnosticismo. Sem conhecimento. Sem conhecimento. Nós não temos conhecimento do inferno. Não temos conhecimento bastante, diz eles. Não temos conhecimento suficiente desse lugar. Claro, nítido, concretizado, para acreditar nesse lugar chamado inferno. Então eles dizem que não há conhecimento suficiente para saber se ele existe. Então eles dizem que ninguém nunca foi lá e voltou para dizer como esse lugar é. Então eles não acreditam na existência do inferno. E é o grupo mais forte que acredita nessa linha de... O grupo mais forte que acredita nessa linha de raciocínio é os próprios ateus, irmãos. A maioria dos ateus na atualidade são agnósticos. Eles não acreditam na Bíblia nem tampouco no inferno. A segunda linha de raciocínio, irmãos, é o aniquilacionismo. Essa é a segunda linha. A primeira, o gnosticismo. Estou falando das linhas para vocês que, ao longo do tempo, ajudou, corroborou para muitas pessoas hoje não acreditar mais no inferno. A primeira, agnosticismo. A segunda, o aniquilacionismo. E o que é o aniquilacionismo? Quem são os aniquilacionistas? Irmãos, o aniquilacionismo também vem de 2 palavras latinas, que tem a ver ex nihilo, que significa do nada, anihil, ou aniquilar, ou aniquilar. Mais uma vez, o A aqui significa sem, nihil significa nada. Então, aniquilacionismo significa
reduzir a nada. E é exatamente isso, irmãos, que o aniquilacionismo acredita. E crê que o homem que não creu em Cristo, não se arrependeu, viveu para o pecado e morreu em pecado, ele será reduzido a nada, aniquilado, desaparecerá corpo e alma da face da terra, sendo reduzido a nada. Inclusive, temos como aniquilacionistas os testemunhas de Jeová. Eles são aniquilacionistas, eles não acreditam no inferno, mas sim na aniquilação dos ímpios. Eles creem que o ímpio será reduzido a nada e desaparecerá. Ou seja, eles não creem que quando Jesus voltar, vai haver céu, eles creem, mas eles não creem que vai haver inferno. Então eles creem que para os ímpios não vai sobrar o inferno. Para os ímpios, o pior ímpio da face da terra vai ser aniquilado, reduzido a nada, que é o que significa o aniquilacionismo, reduzir a nada. Os testemunhos de Jeová pregam isso. E eles creem que eles é aquele número lá de Apocalipse, os 144 mil selados. Eles creem que são eles, aquele povo, que o número lá está falando exclusivamente deles. Mas para você ter uma ideia, a seita tem mais de 3 milhões de pessoas. Aí os irmãos brincam que eles vão ter que disputar no murro e no tapa para ver quem vai entrar. Porque se é 144 mil no meio de 3 milhões, imagina a briga que vai ser para entrar, não é? Pois eles creem. A terceira visão é o universalismo, irmãos. O universalismo crê que todos os homens na face da terra, os mais perversos, os mais cruéis, os mais assassinos, os mais adúlteros, mesmo não crendo em Cristo, mesmo não se arrependendo, no final, todos irão para o céu. O universalismo. Ou seja, essa é a crença que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna, em virtude da bondade de Deus, independente do que eles fizeram. E pasmem, essa mesma crença do universalismo, que significa salvação universal para todos, acredita também que não só as pessoas da face dessa terra, que crendo ou não crendo em Jesus, vai para o céu, mas como também o próprio Satanás e todos os demônios que pecaram e caíram juntamente com Satanás, eles também serão salvos e morarão no céu eternamente. Coisa de doido mesmo, não é não? Pois é, mas existe. Irmãos, a verdade é que existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno. E esse lugar se chama inferno. Esse é o conceito bíblico. Essas são as 3 linhas de pensamentos que surgiram de lá para cá e corroborou para muitas pessoas não acreditar mais no inferno. Irmãos, o Antigo Testamento não traz tanta clareza sobre o inferno, mas é o Novo Testamento que traz ampla realidade clara sobre o inferno. O apóstolo Paulo faz menção do inferno nas suas doutrinas. João fala do inferno no livro de Apocalipse, mas é o próprio Cristo que traz o ensino mais amplo sobre o inferno. Em Mateus, precisa abrir, só vou citar para mostrar que o que eu estou pregando aqui é muito, mas muito bíblico. Em Mateus capítulo 5, 22, Jesus falou sobre o inferno. Em Mateus 5, 29, Jesus fala novamente sobre o inferno, dizendo que é melhor perder um braço ou um olho do que todo o corpo ser lançado no inferno. Em Mateus 7, 19, Jesus fala sobre o inferno novamente, que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Em Mateus 8, 12, Jesus novamente fala sobre o inferno, que será lançado nas trevas e haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 13, 40 a 50, na parábola do trigo e do joio, Jesus novamente fala sobre o inferno, que no final o joio será lançado no inferno. Em Marcos 9, 46 e 48, Jesus novamente fala do inferno, o lugar onde verme não morre e o fogo não se apaga. Nas parábolas dos talentos e das bodas, Mateus 25, 14, Mateus 22, 1, Jesus mais uma vez fala do inferno, dizendo que o servo inútil será lançado para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é na dos talentos. Na das bodas, ele diz: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, irmãos, diante de tantos textos bíblicos, esse passeio longo pelas Escrituras,
de tanta passagem bíblica sobre o inferno, como calar a voz do ensino sobre o inferno. O ensino sobre o inferno deve ser pregado. Veja quantas passagens das Escrituras eu acabei de apresentar para vocês. Então, diante disso, irmãos, negar a doutrina do inferno é negar a própria palavra de Deus, é negar a própria Escritura. Irmãos, uma vez que eu provei à igreja que a doutrina do inferno é bíblica e muito bíblica, inclusive é até bom que você tenha anotado esses versículos, vamos avançar. Existem 4 palavras para o nome inferno na Bíblia. A primeira delas é Sheol, a segunda é Hades, a terceira é Gehenna e a quarta é Tártaros. A Bíblia, quando quer designar o inferno, falar do inferno, ela usa essas 4 palavras. Sheol é a palavra do Antigo Testamento, é a palavra hebraica que significa sepultura, túmulo, mundo dos mortos, o inferno. Hades é a palavra grega e a transliteração grega do hebraico, Sheol, que significa também sepultura, morte, mundo dos mortos, o inferno. A palavra Tártaros, que é mencionada uma vez só na Bíblia, está nas cartas de Pedro, que é designada para o abismo dos demônios. E existe a outra palavra e última delas, que é o Gehenna, o vale de Rinom. Então a pergunta que fica agora é: o que é o Gehenna, a última palavra? Irmãos, dentre todas essas palavras que eu mencionei aqui, o Gehenna é a palavra mais forte e a que mais expressa o inferno. Essa palavra Gehenna, ela é composta por 2 palavras, Ge-Rinom, que significa o vale de Rinom. Ou seja, a palavra era usada no Antigo Testamento para designar o vale de Rinom. Irmãos, o vale de Rinom era um lugar onde o rei ímpio Manassés queimava os seus filhos ao falso deus Maloque. Mais na frente, Jeremias capítulo 7 vai chamar o vale de Rinom de vale da matança. E a pergunta é: no Novo Testamento, na época de Jesus, aonde ficava o vale de Rinom? E para que ele servia? Veja, irmãos, na época de Jesus, o vale de Rinom era o lixão de Jerusalém. Vou repetir. Na época de Jesus e dos apóstolos, o vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma grande cidade, onde a população jogava e descartava o seu lixo no vale de Rinom. E o que acontecia lá? Lá era descartado, irmãos, todo tipo de lixo, orgânico e inorgânico. Ou seja, lá era jogado papel, tecido, comida, animais mortos, pedaços de corpo de seres humanos, ou seja, pernas amputadas, como também corpos completos mortos, era jogado no vale de Rinom. Então o que é que eles faziam para acabar com aquele lixo? Queimava tudo, tocava fogo em todo aquele lixo. Mas, irmãos, escute isso: a quantidade de lixo era tão grande, mas tão grande, que o fogo nunca se apagava, porque sempre estava recebendo lixo, e o fogo permanecia sempre aceso, como também o verme nunca morria. E aí, deu para lembrar de alguma coisa já, irmãos? De alguma fala de alguém? O que é que aquele fogo fazia, irmãos? Queimava animais, cadáveres de homens, cheios de vermes. E é exatamente por isso, escute isso, que Jesus vai dizer: onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Então, irmãos, escute isso agora. Quando Jesus quis expressar a realidade do inferno para os judeus, sabe o que ele fez? É o mesmo que ele tivesse dito assim: olhe para o vale de Rinom, o inferno é como ele, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre e onde corpos queimarão constantemente. Veja, esse é o inferno, o lugar onde corpos queimarão eternamente. Veja, irmãos, como isso é forte. Vamos ver Jesus falando disso, sobre essa declaração, onde o fogo não apaga e o verme não morre. Lembrando, quando Jesus quis expressar o inferno, ele colocou os olhos do povo no vale de Rinom. Jesus conhecia o vale de Rinom e sabia que lá o fogo nunca se apagava e o verme nunca morria.
devido à quantidade de lixo. Quando o fogo talvez estava para se apagar, mais lixo chegava. Jesus, para expressar o inferno, olhou para o vale de Rinom e disse: o inferno é como o vale de Rinom. Veja o vale de Rinom, o fogo lá nunca se apaga, o verme lá nunca morre, e os corpos lá estão sendo queimados continuadamente. Isso é muito forte, irmãos. Foi daqui, olhando para o vale de Rinom, que Jesus falou o que falou lá em Marcos. Abra Marcos capítulo 9 aí, versículo 43. Marcos capítulo 9. Já estou nele aqui. Cheguei, vamos lá. Versículo 43 até o 48. Veja quantas vezes ele vai repetir: o fogo não apaga e o verme não morre. Mais uma vez, o contexto aqui é o vale de Rinom, tá? Jesus está se referindo aqui ao vale de Rinom. Por isso que eu pedi para vocês abrirem para ver quão tremendo é isso. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. E é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É isso que está escrito aí? Pois é, Jesus falou sobre isso, olhando para o vale de Rinom. É o vale de Rinom que Jesus tem em mente aqui. Lá, o fogo nunca... Olha que Jesus comparou o inferno, eu tinha que mostrar a vocês, para não ficar em minhas palavras, ao vale de Rinom. Jesus quer saber o que é o inferno? Veja o vale de Rinom. Lá, o fogo nunca se apaga e o verme não morre. Agora, diante disso, nós devemos ter convicção sobre o destino de um crente e de um descrente. Diante dessa fala aqui, da realidade do inferno, realmente ele existe, nós, você, eu, devemos ter convicção sobre o destino de um crente e de um descrente. Irmãos, o crente fiel no Senhor, se ele morrer agora, nesse exato momento, em qualquer lugar da face da terra, o que acontece com ele? Tem gente que ainda tem dúvida com isso, tem gente que não entende ainda isso. Se o crente fiel no Senhor morrer agora, nesse exato momento, em qualquer lugar da face da terra, o que acontece com ele? O corpo dele vai direto para a sepultura e a alma dele automaticamente vai estar com Deus. Esse é o processo da morte de um crente. Escute isso. Morreu um crente em qualquer lugar, o que é que acontece? O corpo é sepultado, vai ter o velório, toda aquela coisa, mas a alma dele vai automaticamente estar com Deus. Irmãos, é a Bíblia que diz isso. E outra, a Bíblia não apoia e nós não podemos crer na doutrina do sono da alma, como algumas religiões ou igreja crê por aí. Você não pode acreditar na doutrina do sono da alma. Essa doutrina, pelo menos na Bíblia, ela não existe. O crente que morre no Senhor, ele vai automaticamente estar com o Senhor nos céus. O seu corpo fica na sepultura, mas a sua alma sobe para Deus. A Bíblia deixa claro, e bem claro isso para nós, quando Jesus está na cruz, do lado está o ladrão, e o ladrão pede para Jesus lembrar dele quando entrar no seu reino. Jesus responde e diz: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Ele não falou ontem, ele não falou na consumação do século, ele não falou quando eu voltar, ele disse ainda hoje. Quando você morrer, você vai encontrar comigo no reino de Deus. Então morreu é estar com o Senhor, biblicamente falando. Agora, quem morre
agora, nesse exato momento, se alguém morre em qualquer lugar sem Cristo, para onde ele vai? O corpo vai para a sepultura, mas a alma automaticamente vai para o Hades, que é o nome designado para inferno. Agora veja, amigos que você venha ter tido nessa trajetória, pessoas próximas, qualquer pessoa que você conheceu, que morreu sem Jesus, há 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, pois é, há 10 anos essa pessoa está lá no Hades, no inferno, sofrendo horror e tormentos de forma consciente. E aí fica a pergunta agora, e o Gehenna, o lago de fogo? O que significa o Gehenna? Por que existe essa última palavra Gehenna, que é a mesma coisa do lago de fogo? Irmãos, o Gehenna, ele ainda não foi inaugurado. O Gehenna, o lago de fogo, ainda não foi inaugurado por ninguém. Veja bem, o Hades é o lugar que só a alma do pecador está, sofrendo tormentos. Agora, o Gehenna é o lago de fogo, é o lugar onde estará a alma do pecador e o corpo juntos. Esse é o último estado da condenação final, do sofrimento eterno, o Gehenna. Por isso, ele ainda não foi inaugurado. O lago de fogo ainda não foi inaugurado. Lá no lago de fogo será lançado Satanás, como vocês acabam de ler, a besta, o falso profeta e todos os ímpios. E o próprio inferno será lançado nele. Quando você vai para a parábola do rico e Lázaro, que a Bíblia mostra que o rico está em tormento, a palavra para inferno lá, a palavra grega lá é Hades. Se você outra vez olhar na Bíblia Strong, você vai ver que lá, na parábola do rico e do Lázaro, a palavra grega para inferno é Hades, ou seja, inferno, aonde só está a alma do pecador. A alma do rico está lá. Só que quando nós vamos para a passagem que iniciou o texto, Mateus capítulo 28, lá a palavra inferno grega não é Hades, é Gehenna, lago de fogo. Veja bem para vocês entenderem isso. Lá na passagem do rico e do Lázaro, para não ficar confuso, quando você vai para a parábola do rico e do Lázaro, vai ter uma palavrinha lá, inferno. E o rico, estando no inferno, ergueu os olhos. Essa palavra lá, inferno, em grego, não tem a ideia para lago de fogo, mas para Hades, lugar que só fica a alma do pecador sofrendo. Quando você vai para Mateus capítulo 10, 28, você vai ver a mesma palavra, inferno, mas o grego não é mais Hades. O grego, a ideia lá é Gehenna, lago de fogo, ou seja, lago que queima eternamente, onde vai o corpo e a alma junto. Pode observar que Jesus disse que pode ir alma e corpo. Vamos ler lá rapidinho, Mateus capítulo 10, de novo. Vamos lá. Observe o que Jesus vai falar aqui. Aqui é Gehenna, lá, aqui não é o inferno. Aqui é o lugar que vai ser lançado a alma e o corpo. Mateus, olha o que Jesus vai dizer, veja bem, vai deixar claro a fala de Jesus. Por mais que você veja o nome inferno aí, a palavra inferno no grego aí é Gehenna, não é Hades. Vamos lá. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Agora, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, Gehenna, tanto a alma como o corpo. Ou seja, a ideia de inferno aqui é diferente da ideia de inferno do rico e do Lázaro. O inferno aqui tem a ver com o último estado da condenação, onde será lançado o corpo do pecador e a alma. Esse lugar ainda não foi inaugurado. Esse é o último estado, onde Deus vai lançar a alma e o corpo no lago de fogo. Mas isso é quando Jesus voltar, na consumação do século. A alma dos justos. Olha, agora vamos entender o que é que vai acontecer. Como será esse feito? Quando Jesus voltar, a alma do justo que está no céu vem até o seu encontro do seu corpo. O corpo dele ressuscita, alma e corpo junta em corpo glorificado. Vou repetir para você entender isso aqui. Quando Jesus voltar, a alma do justo que está no céu desce, o
corpo dele ressuscita, é refeito, o corpo, nosso corpo, vai ser refeito e vai juntar alma e corpo glorificado. E é aqui que acontece o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que ele recebe um corpo incorruptível, imortal, sem pecado, para estar para sempre com o Senhor Jesus no céu. É isso que vai acontecer na consumação do século. A alma vem do céu, o corpo ressuscita da sepultura, é refeito, junta com a alma e recebe um corpo glorificado. E os ímpios? Quando Jesus voltar, o corpo deles também ressuscita. Então o que acontece? Mesma coisa, o corpo do ímpio se refaz, a alma sai do Hades, do inferno, e se ajunta corpo e alma, e é transformado em um corpo indestrutível, ou seja, um corpo que não se destrói. Esse mesmo corpo agora é lançado não mais no Hades, mas agora no último estado da condenação eterna, no Guiena, no lago de fogo. Por que eles recebem esse corpo indestrutível? Exatamente para sofrer eternamente. Um corpo que suporte sofrimento eterno. Quem está entendendo, diga um amém. Deu para entender aqui, irmãos? Os ímpios vai ressuscitar, o corpo vai ser refeito e eles vão receber um corpo indestrutível. Vai ser transformado, nós em corpo de glória, incorruptível, os ímpios em corpo indestrutível, corpo que não se destrói, para que receba uma pena eterna. De modo que, tendo esse corpo, eles vão procurar a morte, e a morte vai fugir deles. De tanto sofrimento, eles vão querer morrer, mas não conseguirão, porque o corpo deles foi preparado para sofrer eternamente, pelos séculos dos séculos dos séculos. Aleluia. Essa é a doutrina do inferno. É forte, não é, irmãos? Agora, irmãos, vamos ver algumas características do inferno. Como é esse lugar? Tem gente que tem a coragem de dizer que o inferno é aqui. Água de coco, banho, praia, banho de sol, sorvete, carne boa, cama boa, água fresca. Mas o inferno ainda é aqui. Vamos ver realmente como é esse lugar. Abra Mateus capítulo 16 comigo. Vamos lá. Eu falei Lucas ou Mateus? Lucas, desculpa. Lucas capítulo 16. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ver algumas características do inferno, tá, irmão? Como é esse lugar? Vamos lá. Lucas capítulo 16, 19. Achou? Amém? Vamos ler? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão aqui no original é céus, seio de Jesus. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Foi sepultado na onde? A palavra para inferno aqui é Hades, onde fica a sua alma. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado dessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Só até aí.
Veja, irmãos, verso 23 nos mostra a primeira característica do inferno. Veja aí comigo rapidinho. Verso 23. No inferno, estando em... Pronto, pode parar aí. Primeira característica do inferno. Primeira coisa que aprendemos aqui é que o inferno é um lugar de quê? Tormentos. Muitos tormentos. Parece que o inferno não é o luau que muitos pensam por aí, com boates, músicas, bebidas e mulheres, não é? Mas o inferno é lugar de tormento. Agora observe uma coisa. Observe que o rico usa o plural. Você prestou atenção? Talvez não, né? Leia de novo aí. Vamos lá. No inferno, estando em tormentos. Não foi tormento. É tormentos. O rico usou o plural, irmãos. Observe, isso é muito importante nós percebermos. Ele não falou no singular, tormento, único. Ele falou tormentos. Muitos tormentos. Veja, o que significa esse tormento, irmão? O inferno é um lugar onde vai haver o completo despejar da ira de Deus, sem mistura e sem misericórdia para os ímpios. Vou repetir, o inferno é um lugar onde vai haver o completo despejar da ira de Deus, sem mistura e sem misericórdia, sobre os ímpios, sobre os que não se arrependeram, sobre os que não mudaram as suas vidas, sobre os que ouviram, mas não fizeram nada para mudarem as suas vidas, fizeram pouco caso daquilo que ouviram, mas não foram transformados, não foram moldados, não se arrependeram. Esses sofrimentos aqui são para esses. Observe, irmãos, esse lugar vai haver muito sofrimento. Esse é o inferno. E essas pessoas serão atormentadas de dia e de noite. Só uma lembrancinha. Abre aí Apocalipse, capítulo. Quero fazer você entender toda a menção do inferno, tá? Apocalipse, capítulo 20, de novo. Essas pessoas sofrerão de dia e de noite. Apocalipse, capítulo de número... Vamos já para o versículo 10. Vamos lá. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e... Pelo quê? Pelos séculos. Mas aí você pode pensar assim, pastor, mas tudo bem, está falando da besta, do diabo e do falso profeta. Mas aí você sabe, né? Vai agora para o versículo 15. O que está escrito no versículo 15? Se alguém não foi achado e escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do mesmo lago de fogo que está o diabo, a besta e o falso profeta. Se o diabo será atormentado de dia e de noite, pode ter certeza que aqueles que estiver fazendo companhia a ele serão também. Agora, vamos para Mateus capítulo 25, rapidinho, vamos lá. Mateus capítulo 25. Expressões do inferno concretizadas, nítidas, que o inferno será um lugar de tormento. Vamos lá, Mateus capítulo de número 25. O que está escrito aí em Mateus capítulo 25, versículo de número 41? Está escrito assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse lugar existe, irmão. Tormento o quê? Eterno. Será que temos ideia do que é isso? O inferno é o completo despejar da cólera, da ira de Deus. Pois é, irmãos, não brinque, e não devemos brincar com o inferno. Segunda característica, vamos lá, versículo 24, lá para Lucas. Volta para Lucas, vamos lá. Segunda característica do inferno. Lucas, capítulo de número 16. Vamos lá. Verso 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia
misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Só até aí. Vamos perceber aqui qual a segunda característica do inferno. Irmãos, preste atenção. O sofrimento, ele era tão intenso, mas tão intenso, o calor das chamas era tão aterrorizador, que Jesus ilustra que o rico diz: pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, porque eu estou atormentado nessa chama. Irmãos, percebam o desespero desse homem? Ao menos molhar a ponta do dedo. O que você pode carregar de água no dedo? Ou na ponta de um dedo? Nada. Qual é a resposta de Abraão? Não. Não tem nem uma pontinha de água em um dedo. Não. E o que significa, irmãos? Esse não de Abraão, irmão, significa que o inferno é a ausência total do alívio. Vou repetir. O que ele estava querendo mesmo? Uma gotinha de água para quê? Para sentir o quê? Alívio. Porque eu estou atormentado. Abraão olha para ele e diz: não, tem não. E o que isso mostra? O que é que Abraão está dizendo? O que essa passagem está dizendo para nós? Que o inferno é a total ausência de alívio. Você já teve uma ferida, irmãos? Uma fratura, algo que doeu muito, teve que tomar tramal, de pirona, seja lá o que for, para sentir aquele alívio. Algo que por mais que estivesse doendo muito, mas você sabia que por intermédio de alguns medicamentos, uma hora ou outra, com o tempo, ia vir um alívio. Pois é, no inferno não tem alívio. O inferno é o lugar da completa ausência de alívio. Não tem alívio. O inferno não haverá um minuto sequer de alívio. Um segundo sequer de alívio para a alma atormentada. É isso que esse texto quer mostrar para nós. Quando ele pede um pouquinho, na ponta do dedo, e Abraão diz: não, não tem alívio para você. Porque esse lugar é o lugar que não haverá alívio. Será uma dor, sofrimentos, tormentos, incessante, constante, sem nenhum minuto sequer de alívio. Terceira característica do inferno, verso 25, vamos lá. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens. Só até aí, irmãos. Só até aí. Terceira característica do inferno. O que Abraão falou para ele mesmo, irmãos? Lembra. Para mim, irmãos, essa é uma das piores. O verso 25, para mim, na minha opinião, é uma das piores. Lembra-te. O que significa, irmãos? Que a memória atormentada continua consciente, intacta, lembrando de tudo e de todas as oportunidades que ela teve de se arrepender, de mudar a sua vida, de ouvir os sermões, de guardar a palavra, de praticar a palavra, de amar o Senhor, de viver para o Senhor, e não o fez. Aleluia. Para mim essa é a pior, irmãos. Filho, lembra. Então no inferno a memória continua intacta. Fala a verdade, se essa não é a pior condenação. Ou seja, mesmo no Hades, no inferno, a memória do pecador não será tirada. Ela vai estar lá e a memória continua exatamente para ele lembrar. Por isso Abraão disse: lembra-te, mostrando para nós que no inferno haverá lembranças. Aqueles que for para lá vão se lembrar da mãe, do pai, da igreja. Se um dia foi nela e ouviu a palavra do pastor que ministrava, da palavra que era pregada, dos convites do evangelho, vai se lembrar das oportunidades que teve de receber a palavra e endureceu o coração. Vai se lembrar. Isso não é forte, não, irmão? Não é verdade. Vai se lembrar do evangelho, vai lembrar das oportunidades que teve, das exortações que ouviu, dos sermões que ouviu, da parte de Deus, e ainda assim não houve metanoia, não houve mudança de vida, não houve mudança de caráter, de pensamento, de atitude, mas continua na rebeldia do próprio pecado. Aqui nesse lugar, a mente vai lembrar de tudo isso, e para mim, essa é uma das piores condenações. Você já pensou que às vezes nós se condena, e fica bem ruim conosco,
quando lembramos que podia termos feito algo melhor e não fizemos aqui em vida, ficamos, às vezes eu me pego assim, o que eu não fiz diferente? Imagina alguém no inferno, lembrando das muitas oportunidades que teve, mas jogou todas fora. Oportunidade de se arrepender, oportunidade de ouvir, oportunidade de guardar a palavra, oportunidade de abandonar o pecado, oportunidade de praticar a palavra e jogou todas fora. Essa é uma das piores condenações. Quarta e última característica do inferno, verso 26. Além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Irmãos, essa quarta característica do inferno mostra de forma clara para nós que a alma que for para lá, eu não sei se tem alguém aqui que vai passar a eternidade nesse lugar por falta de arrependimento, abandono de pecado e mudança de vida, mas o que eu sei é que a quarta característica do inferno mostra para nós que a alma que for para lá nunca mais vai estar na presença de um santo de Deus, nunca mais verá um pastor de Deus, nunca mais verá aqueles irmãos amados que orava e intercedia por ele, nunca mais estará com a sua esposa. Como você mesmo viu, há um abismo entre o céu e o inferno, de modo que quem está cá não pode passar para lá, e quem está lá não pode passar para cá. Então essa quarta característica nos mostra que a pessoa que for para esse lugar nunca mais vai ouvir louvor, nunca mais estará diante de um culto na presença de Deus, nunca mais verá o rosto de um homem e de uma mulher piedosa. Eles buscarão saídas no inferno e não há saídas, buscarão portas para sair e abrir e não haverá portas, buscarão muros para saltar e não haverá muros. É terrível esse lugar, não há saída, é uma dimensão escura e negra, aterrorizante, que só há porta de entrada, mas não há porta de saída. E por mais que grite mãe, não vai ter mãe no inferno. Nunca mais verá um beija-flor, um rio, uma rosa, um pássaro ou o canto de um pássaro, mas será atormentado eternamente, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Agora sim, aqui é o inferno. Meus irmãos, você está vivo, e para quem está vivo, ainda há esperança. O lago de fogo, o Guiena, ainda não foi inaugurado. Jesus ainda não voltou ainda. Ainda há chance para você, meu irmão, para você, minha irmã, se arrepender de verdade, crer de verdade, viver o cristianismo de verdade, abandonar o pecado de verdade, antes que seja tarde demais. Não brinque com o inferno, meu irmão. Não brinque com o pecado, não brinque com a sua alma. Isso pode custar caro. Isso pode custar a salvação da sua alma. Pode custar a eternidade dela nesse lugar terrível que eu acabei de pregar, que sem volta, sem alegria, só tristeza, enxofre, dor e tormento eterno. Mude a sua vida de verdade, seus pensamentos, suas ações, suas atitudes, sua forma de viver, de pensar, de tratar as pessoas, de agir com as pessoas, com o marido, com o próximo. Mude, meu irmão. Você que está aqui, mude. Você que vai me assistir, mude. Enquanto é tempo. Está aqui, irmãos, do lado de cá um maribundo. E acredite, um maribundo que está trêmulo aqui nesse púlpito, diante dessa mensagem, que se preocupa muito com a sua alma. Mude, meu irmão. Mude e creia no que ouve. Guarde o que ouve. Viva o que ouve. Pratique o que ouve. Abandone o pecado. Abandone a malícia. Abandone o engano. Abandone a soberba, o orgulho, a sensualidade, o mundanismo, a carnalidade, antes que seja tarde demais. E eu quero acabar essa mensagem com a palavra de esperança. Provérbios capítulo 28. Vamos para lá.
Provérbios, capítulo 28. Versículo 13. Todos encontraram? Eu peço que a igreja leia. Eu peço que você que está aqui leia, meu irmão. Vamos lá, vamos ler, igreja. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança. Que assim seja na sua vida. Que hoje você saia daqui decidido em abandonar todos os seus pecados, talvez contínuos, deliberados, que tem feito você pecar contra Deus. Que essa palavra fique, que mediante a tudo que foi pregado, você tema, irmãos, porque o inferno é algo muito atormentador e muito sério. Então creia, se arrependa, abandone, porque aquele que se arrepende e abandona, alcança o perdão eterno de Deus. Só lhe deu glória. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o seu nome.